Então, com isso, entendendo um pouco, né, no geral, das variações, né, da técnica, quais são as principais aplicações da técnica? Então, PCR ela é utilizada principalmente para expressão gênica, né? Você quer analisar e identificar o nível de expressão de um determinado gene de uma condição, diagnóstico, né, de doenças, né, como vírus, bactérias também. Então, você quer diagnosticar, né, saber se você está contaminado ou não, ou então a virulência, né, dessa contaminação, você pode usar a PCR. Então, você pode usar ela de forma tanto qualitativa, para saber se você só tem a presença ou a ausência, né, do vírus, ou você pode usar ela também de forma quantitativa, para saber além se você está contaminado e além o número de cópias, né, que você está, o nível de contaminação no momento. A quantificação absoluta, o nome já diz, que é você saber exatamente o número de cópias de um determinado, não número de cópias. Você quer identificar, por exemplo, um determinado organismo, né, micro-organismo, em uma amostra. Você quer saber quanto de micro-organismo tem ali. Então, você vai, através de uma região específica, né, daquele micro-organismo, né, do DNA, você e aí vai te dar, com base num padrão, né, que é utilizado o método dela, o princípio dela quando a quantificação é com base numa curva padrão, num padrão já conhecido, você vai saber a quantidade exata de micro-organismo que tem naquela amostra. A análise epigenética, então, é feito também, por exemplo, metilação do DNA, você faz um tratamento da sua amostra, do seu DNA, e com base nos primers relacionados àquela região metilada, você faz uma PCR em tempo real. Então, de acordo com o número de cópias daquele fragmento, né, você vai saber o nível também de metilação também da sua sequência. E níveis de alelos, né? Você quer identificar no DNA, né, quantas cópias tem de um determinado gene e tudo. Você pode a PCR, né, em tempo real para saber aquele nível, o nível que tem. Você pode utilizado na parte de transformação, né, de transformação genética, e também utilizado para a questão de análise, né, de melhoramento genético, para identificação de uma sequência ou quantidade de regiões que tem no DNA. Então, a análise da PCR em tempo real, já em relação ao PCR em tempo real, ela pode, como eu falei anteriormente, ela é dividida basicamente em dois grupos, né, em dois princípios, que é a análise qualitativa e a análise quantitativa. E a análise qualitativa indica presença ou ausência, né, como eu falei anteriormente, e a quantitativa indica o número de cópias ou a quantidade do material transcrito, né? Então, o nome já fala quantitativo, você vai saber a quantidade exata do material que tem. E, além disso, a quantitativa ela pode ser dividida na quantificação absoluta e na quantificação relativa. A quantificação absoluta, né, eu mostrei como um dos exemplos, né, de uso da técnica, ela vai te dar uma quantidade exata, né, daquele material que está sendo avaliado. Então, você quer quantificar número de micro-organismo, você quer quantificar qual o número de cópias que você tem de uma determinada região no seu DNA ou numa amostra, que aí a partir de uma curva padrão, né, que é gerada a partir de valores, né, já
estabelecidos e valores conhecidos, você vai gerar você vai comparar, né, a sua amplificação e você vai saber o número de cópias que você tem. A quantificação relativa, o nome já fala, né, ela é relativa, então você não precisa saber, não, a ideia não é saber o número exato, né, de cópias que você tem. A ideia é você comparar em relação a um tratamento, por exemplo, o nível de expressão. O nível de expressão, por exemplo, você quer analisar um gene, né, o nível de expressão de um gene X em função de diversos tratamentos. Então, a partir de um tratamento controle, ou um tratamento X que você vai determinar dentro do seu experimento, você compara o nível da expressão daquele gene nos outros tratamentos. Então, para isso, você precisa, tem algumas variações entre a quantificação absoluta e a quantificação relativa para que você consiga desenvolver essas técnicas.